Mais uma vez, bom dia. Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 5. Quem aqui já conseguiu perdoar uma coisa muito ruim que fizeram com você? Você já conseguiu perdoar uma ofensa que na sua cabeça era algo imperdoável? Difícil, né? Hoje nós vamos falar. Bom, eu posso contar rapidinho antes de entrar no negócio, porque aconteceu comigo, né? Eu não lembro se eu cheguei a compartilhar aqui com a igreja, mas a gente tem falado sobre o grande mandamento. Nós temos falado sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas, amar o próximo como a si mesmo. Porque esse é um dos pilares que sustenta a vida da igreja, o grande mandamento. Nós vivemos para expressar o amor de Deus através da nossa vida para as pessoas. E dentro dessas reflexões que nós temos feito, nós temos olhado para alguns detalhes acerca de como é ter esse amor como estilo de vida. E não somente como um pensamento, um sentimento, ou uma ideia, algo abstrato, mas o amor como algo concreto, como algo prático e objetivo na nossa vida. E em algum momento nós falamos sobre amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E curiosamente, naquela semana, eu não sei se foi antes da pregação, se foi depois da pregação que aconteceu, mas eu encontrei uma pessoa que estava me devendo um dinheirinho. Uma pessoa que me deu um calote. E, gente, já faz muito tempo. Faz muito tempo. E, tipo assim, eu não sou uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa, né? Naquele tempo, na verdade, eu acabei vendendo uma moto para essa pessoa e essa pessoa não me pagou. E ele falou como se tivesse pagado metade, mais a metade. E eu falei, não, você não pagou nada. E ele quis brigar, quis discutir. Aí eu acabei só ficando quieto, né? E a pessoa que intermediou esse relacionamento aí, eu falei, ó, você é responsável, você que me pediu para fazer esse negócio, então você vai atrás para receber essa dívida dele. Tá bom, mas ele não fez nada. E aí eu levei ferro, né? Eu fiquei sem receber. E passaram-se alguns anos. Eu estava trabalhando no Sicredi, na, não é um banco, mas a cooperativa de crédito ali no Brasil. E eu estava atendendo no caixa e esse homem veio no meu guichê. E isso foi o quê? No ano de 2018, talvez, 19. E quando eu vi aquele homem, eu fiquei com muita raiva, assim. Queria pular no pescoço dele. Mas eu não pude fazer nada porque eu era funcionário daquela instituição. Passados-se esses anos todos, agora, em 2025, em pleno momento em que eu estou falando sobre amar as pessoas, aí Deus envia o homem para me encontrar com ele no supermercado. Aí eu tava no ABV e eu vi aquele homem vindo. Aí na hora vem aquele sentimento assim. Mas no mesmo momento eu pensei, falei, Deus me abençoou muito mais do que as coisas que esse cara me deve.
Então eu devo perdoar. E na hora eu respirei fundo, tentei não alimentar. Vocês estão rindo, mas é verdade, gente. E aí eu liberei aquele sentimento de mim e ele veio me cumprimentar, eu cumprimentei ele e não falei nada. Até pensei, né, em falar pra ele, aí, quando que nós vamos resolver aquele negócio lá? Mas eu fiquei quieto e eu segui minha vida e aqui estou de novo para contar que a mesma dificuldade que você tem, eu também tenho. Então nós compartilhamos dessa vida que Cristo nos dá e nós caminhamos juntos, né? Lado a lado para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Então, dito isso, hoje eu quero falar sobre o amor como prioridade. Amor como prioridade. O nosso texto é de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21 ao versículo 26. Mateus 5, 21 a 26, e diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Maravilhoso, né? O contexto dessa passagem está inserida no que nós chamamos de Sermão do Monte. Porque Jesus sobe no monte, sobe numa montanha, e ele começa a ensinar os seus discípulos. Neste momento, a fé cristã não existia ainda. Existia a fé judaica. Existia o Antigo Testamento, existia a lei e os profetas. Não existia a Bíblia como nós temos hoje. Não existia nada. E dentro desse cenário, onde havia a prática da religião judaica, os mestres da lei e os chamados fariseus, eles distorceram muitas interpretações acerca da lei de Deus. Então eles pegavam alguma coisa que Moisés revelou acerca da lei e eles distorciam a interpretação da lei. E isso foi criando um jugo sobre o povo judeu, sobre o povo de Deus. Porque eram colocadas cargas pesadas nos seus ombros que nem mesmo os fariseus eles tinham a disposição de carregar. Então, é chegado o novo tempo. É chegado o reino de Deus. É chegada a novidade de vida. E aí Jesus vem pregando: o reino de Deus está próximo. Portanto, arrependam-se. E a partir do momento que Jesus anuncia a vinda do reino de Deus, era necessário ensinar como esse reino seria estabelecido. Quais seriam os princípios? Qual seria a ética? Qual seria a prática e o comportamento deste reino? Porque, afinal de contas, um reino é formado por pessoas, é formado por cidadãos. E se estamos falando de um reino que seria formado, era necessário que houvesse um esclarecimento de como tudo isso funcionaria. E é isso que Jesus está fazendo. No capítulo 5, ele começa a discursar acerca da nossa vida, da prática da justiça com base no reino de Deus. Com base no reino de Deus. Então Jesus ele traz novamente o verdadeiro significado acerca da lei. Ele traz o princípio que fundamenta todos os aspectos da lei que foi dada
por Deus por meio de Moisés. E uma coisa assim muito importante que eu quero esclarecer para vocês é que Jesus ele não veio para abolir a lei. Jesus não veio para anular o Velho Testamento. Ele não veio para cancelar a velha aliança que nós temos como Velho Testamento na Bíblia. Jesus está dizendo que ele veio cumprir a lei. E ele mostra como será cumprida essa lei através da vida dele, através do ensino dele. E o problema é que se a gente não entende esse aspecto de que Cristo cumpre a lei e não anula a lei, isso abre espaço para a gente acreditar em heresias, acreditar em coisas que não são verdade. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar por aí que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, perverso, é um Deus irado, é um Deus de juízo que mata as pessoas. Quem já ouviu, levanta a mão. Muitos já ouviram. E aí, esse mesmo pastor, pregador, teólogo, ele fala que o Deus do Novo Testamento é um Deus bondoso, é um Deus de amor, é um Deus de paz. Como se Deus tivesse mudado. Como se Deus tivesse, passado, tivesse, sei lá, entre aspas, se arrependido. Mas não é esse o conceito. Isso, na verdade, gente, ninguém inventa coisa nova. Essa heresia é do primeiro século, segundo século talvez, de Marcião, chamado marcionismo. E ele falava que Deus havia mudado, que Deus era ruim no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele passa a ser bom. Mas isso foi refutado pelo próprio Jesus nas Escrituras. Ele não veio para cancelar a lei, para anular a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E todos os argumentos que Jesus traz não é para contrariar a lei de Deus, mas ele traz argumentos para trazer o verdadeiro significado que os próprios fariseus haviam distorcido. Esse é o meu disclaimer, essa é a minha abertura para hoje, para que a gente possa entender. E aí Jesus começa a falar acerca de 6 leis, ele seleciona 6 leis do Velho Testamento e ele começa a discursar acerca da prática dessas leis. Ele vai falar sobre como nós obedecemos a lei de Deus, sendo seus discípulos, sendo seus filhos, sendo cidadãos do reino de Deus. Então, nós vamos entender o amor como prioridade. E a primeira prioridade que eu gostaria de destacar hoje é a prioridade no fundamento. Prioridade no fundamento, versículos 21 e 22. Olha só, Jesus está dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Primeira coisa, Jesus está dizendo: vocês ouviram o que foi dito. Quando Jesus fala vocês ouviram, ele não está dizendo está escrito. Perceba a diferença. No Velho Testamento não está dizendo não matarás, porque se você matar, você passará por julgamento. Isso era a interpretação dos fariseus. Isso era a interpretação dos mestres da lei. E Jesus está dizendo, vocês receberam esse aprendizado. E por que eu estou falando sobre priorizar o fundamento? Porque a questão aqui que Jesus está trazendo não é somente não assassinar, não cometer homicídio, não tirar a vida de alguém. Não se limita somente ao não fazer o que é errado. A gente acha que a vida cristã é fazer o certo e não fazer o errado. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Se você acha que a sua vida é baseada no certo e errado, você é igual aos fariseus. Você é um moralista. Você é um religioso. E não é isso que Jesus está dizendo. Mas quando nós pegamos o ensinamento do Sermão do Monte, Jesus está falando muito mais sobre fazer o bem e não fazer o mal, do que fazer o certo e não fazer o errado. É diferente você fazer o bem do que você fazer o que é certo. A gente sai do campo da legalidade e a gente entra no campo da espiritualidade. O fundamento que sustenta a lei de Deus não é um mandamento, é o amor. Quando
quando Jesus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ele primeiro traz o princípio. Lá em Deuteronômio 6, está dizendo: ouçam Israel, eu sou o Senhor, somente eu sou o Deus de vocês. Eu resgatei vocês do Egito, eu amei vocês. E Jesus, da mesma forma, eu amei vocês, eu resgatei vocês do império das trevas, das mãos de Satanás. Eu amei vocês primeiro. Por isso agora vocês devem me amar. Perceba a diferença. A lei está fundamentada no amor. A nossa prioridade deve estar no fundamento e não no mandamento. O mandamento rege a nossa vida. Não estou anulando, não estou descartando. Mas a questão é que o fariseu, o religioso, o moralista, ele bate no peito, porque ele fala: eu não sou assassino. Eu nunca matei ninguém. Já ouviram aquela coisa? Ah, eu não preciso de Deus, porque eu sou uma pessoa boa, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu ajudo os pobres. Esse é o fariseu, esse é o moralista. Ele vive com base naquilo que é correto, naquilo que é certo. Mas a questão é que a gente não tem que se prender a esse padrão de justiça, de simplesmente não matar. E aí Jesus complementa, porque caso isso aconteça, você passará pelo tribunal dos homens. E eu pergunto para você, vocês acham que atualmente a justiça do homem está sendo boa? E quando a gente fica preso no moralismo, a gente fica preso à justiça do homem. Do homem. E Jesus começa a trazer um novo ensino. Um novo ensino não, mas ele traz a verdadeira interpretação, a partir do versículo 22, que ele fala que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Sentimento de ira. Quem aqui já ficou com raiva de alguém? Por um lado, eu vou tentar ser o mais equilibrado possível, mas por um lado, existe a ira, sim, do cristão em relação ao pecado, em relação às coisas do mal. Existe uma ira santa que provém de Deus, que ela não produz pecado. Isso está lá em Efésios 4. Irai-vos, mas não pequeis, né? Então está dizendo sobre um acesso de ira que vai fazer com que a gente combata aquilo que é mal. Mas quando Jesus está falando aqui sobre irar contra o seu irmão, ele não está dizendo sobre essa ira, ele está dizendo sobre a ira que nós cultivamos no nosso coração. Ele está dizendo sobre o ódio que nós alimentamos no nosso ser interior. Percebam a diferença. Uma coisa é você sentir raiva, sentir o acesso de ira por algum momento. O sentimento ele vem, é inevitável. Mas o que você vai fazer com esse sentimento? Se você alimenta essa ira, se você alimenta essa raiva, isso cria uma raiz dentro do coração. Isso vira amargura, isso vira ódio. É isso que Jesus está querendo dizer. E ele está dizendo que não existe esse papinho de o próximo que me deixou irado. Quem aqui lembra, tem que amar o próximo, mas o próximo não me ajuda. É o que eu mais escutei nos encontros de discipulado. Tem próximo que não ajuda. E eu vou dizer mais, não é para o próximo te ajudar. Porque não seria amor. Não seria amor. E Jesus está falando que esta ira é você que cultiva propositalmente no seu coração. Você cultiva o ódio quando você alimenta e você fica pensando, e ai, porque aquela menina usou o mesmo batom que eu.
Vocês estão rindo, mas é sério, gente. Jesus não está dizendo que o próximo é responsável pelo ódio que você alimentou no coração. Você é responsável. Jesus não está dizendo também. Alguns pensam que aqui é somente uma progressiva, né? Que Jesus fala da ira, depois das palavras e por fim o assassinato. Porque talvez esse seja o padrão que acontece na vida do assassino, né? Primeiro ele fica com raiva, depois ele xinga e depois ele mata. Mas Jesus não está dizendo só isso. Ele está dizendo sim, que talvez seja uma sequência das fases do ódio no coração para se consumar o homicídio. Mas ele está dizendo que o ódio é uma forma de homicídio. 1 João, não precisa abrir. 1 João capítulo 3, versículo 15, se você quiser anotar. Está dizendo que aquele que odeia o seu irmão comete assassinato. A palavra de Deus fala que quando você odeia, você é assassino. Você não tirou a vida da pessoa, mas você está sendo julgado. Aqui está dizendo que se você se ira contra o seu irmão, você corre o risco de ir para julgamento. Perceba a seriedade. Então, todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos, não importa. E mais uma vez, ano que vem, nós temos ano eleitoral no Brasil. Nós vivemos um mundo polarizado. Direita, esquerda, centro, em cima, embaixo, vermelho, verde, amarelo. O quanto você tolera as diferenças do seu adversário? Eles são criados à sua imagem, à imagem e semelhança de Deus. Tem gente que tem ódio de quem pensa diferente. Não somente no âmbito político, no religioso. Pentecostais e tradicionais, calvinistas e arminianos. Na etnia, japoneses, chineses, coreanos, brasileiros, paraguaios. Em tudo na vida parece que existe uma rixa entre os seres humanos. E a gente esquece que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você já odiou alguém? Assim, no fundo do seu coração? Quem aqui já odiou alguma pessoa? Tem uma péssima notícia para você. Se você era daqueles que falava, ai Deus, eu nunca roubei, eu nunca matei, mas se você já odiou alguém, você já matou. Você não consumou o assassinato, mas você consumou o pecado no seu coração. Este é o fundamento, este é o princípio que Jesus nos ensina. E aí, prosseguindo, ele fala dos estágios, sim. Ele fala que essa ira, né? Depois, primeiro a ira que nos leva ao julgamento, né? Depois ele fala também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno. Racá é a mesma coisa que uma ofensa, dizer que você é desprovido de inteligência. Em outras palavras, falar que você é burro. Ô, guri, você é burro. Você já falou isso alguma vez? E aí Jesus está dizendo que se você faz isso, você será levado ao tribunal. E se você disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Você já chamou alguém de burro? Tá todo mundo rindo, né? Jesus está dizendo que se a gente tem esse tipo de postura, nós corremos o risco de ir para o inferno. Por que está dizendo isso? A questão não é que se você fizer isso, você será condenado. E a questão também não é que se você deixar de fazer isso, você será salvo. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pelo Salvador. Quem salva uma pessoa, Jesus Cristo.
Por que ele está dizendo então que se eu xingar uma pessoa, eu corro o risco de ir para o inferno? Porque se você tem ódio no coração, se você tem raiz de amargura, se você tem um negócio que você não entrega, que você não se arrepende, e que se você fica xingando as pessoas sem motivo, sem precedente, deixando o estágio avançar e avançar o ódio, provavelmente você não nasceu de novo. Provavelmente você não é o cidadão do reino. A boca fala do que o coração está cheio. E se você xinga, não deve ter flores rosas e pétalas de. Esqueci o nome da flor que ia falar dentro do seu coração, né? Quem tem flores no coração não solta palavras amarguradas para as pessoas. Não se deixe dominar pela explosão das palavras. E eu sou suspeito de falar. A Regiane estava comigo essa semana no carro. A gente estava doido no trânsito. Meu pai estava passando mal. Nós estávamos na urgência do hospital. Estava dando tudo errado. Os motoristas me fechando no meio do trânsito. E eu cheguei. Eu tô aqui confessando pecado, gente. Aconteceu essa semana. Ela é testemunha. Tá aqui para falar para vocês. E eu não tô rindo porque eu sei o quanto. Sabe o que ela falou para mim? Essas palavras não devem estar no seu vocabulário. Eu ri na hora, assim, junto com ela, mas depois eu pensei. Sabe aquela história do pastor que vai jogar bola? Que vai jogar bola, xinga, né? Então, o pastor. Os caras falavam muito que iam jogar bola, tinha pastor que xingava todo mundo. Então, eu parei para pensar nisso, né? Quando eu fiz a palavra, então doeu mais ainda. Então, do que o seu coração está cheio? Nós corremos o risco de ir para o inferno. E a advertência. A advertência aqui é que nós não podemos depreciar os nossos irmãos e as pessoas que estão ao nosso redor. O pecado não é somente você tirar a vida da pessoa. O pecado é quando você assassina no seu coração, através do ódio. E o pecado também é quando você externaliza o ódio através da explosão das palavras, como discípulo de Jesus, como filho de Deus. A nossa prioridade deve estar no fundamento que é o amor. Prioridade no fundamento que é o amor. Segunda coisa, eu vou tentar correr para vocês não esperarem muito, mas vamos lá. Segunda prioridade é no relacionamento. Prioridade no relacionamento, versículos 23 e 24. Olha só. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Quem aqui ofertou hoje? Brincadeira, não vou fazer essa brincadeira hoje, mas é sério. Aqui está trazendo um ambiente de culto. Aqui Jesus está trazendo um ambiente de adoração. Olha como é sério isso. Aí eu vou lá, todo crente, todo religioso, todo cheio de coisas certas dentro da minha pessoa, e eu vou lá e deixo, né? Não, primeiro eu canto, né? Primeiro eu canto, aleluia, maravilhosa graça, e tu és santo, e alvo mais que a neve. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um. Nós, olhos em Cristo unidos, iremos andar. Só que a gente esquece que brigou com o nosso irmão. Olha o tamanho da nossa hipocrisia. E a gente chega para ofertar na igreja, para dar o dízimo. Aqui, ó, pastor dá dízimo também, tá? Vamos o envelope aqui. Jesus está dizendo, antes de você deixar o seu dízimo, sua oferta, vai resolver suas questões. O ponto central desta parábola, entre aspas, né,
ilustração de Jesus no ambiente de culto é que o nosso relacionamento com Deus depende do nosso relacionamento com as pessoas. Vocês lembram que, como criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos um relacionamento vertical, de baixo para cima, que é nós e Deus? Mas também nós temos um relacionamento horizontal. Nosso relacionamento é para cima e é para o lado. E uma coisa depende da outra. Não dá para você amar a Deus sem amar as pessoas. E não dá para você amar as pessoas se você não ama a Deus. Então, Jesus está falando sobre relacionamentos. Você sente dificuldade de amar as pessoas? O que você acha que é mais difícil, amar a Deus ou amar as pessoas? Todo mundo fala, ai, amar a Deus é tão fácil, né? Ah, eu amo Deus, Deus é o amor da minha vida, Deus é meu tudo. Mas a palavra está dizendo que se você não ama o seu irmão, a quem você vê, você não ama a Deus, quem não vê. Então, é mais difícil amar a Deus do que amar as pessoas que você enxerga. E Jesus está dizendo que nós não devemos deixar com que a ira, né, quebre os relacionamentos. Porque quando a gente está irado, quando a gente está com ódio no coração, o nosso relacionamento com as pessoas também é quebrado. Vocês concordam comigo? E se o nosso relacionamento com as pessoas está quebrado, o nosso relacionamento com Deus também está quebrado. E aí não tem uma coisa nem outra. E aí isso nos prejudica totalmente o nosso ser. E nós, talvez, pelo ódio, nós não somos condenados como assassinos. Mas nós sofremos a consequência de um assassinato. Pelo simples fato de ter ódio no coração. Pelo simples fato de haver ódio no coração. E aqui, Jesus está retratando os religiosos da época, que achavam que somente entregar sacrifícios e ofertar na igreja era a adoração que Deus aceitava. E quantos crentes nos dias de hoje acham que só por vir na igreja, cantar uma música, fazer uma oração e entregar o dízimo, a oferta, está suficiente? Essa é minha adoração? Não é. Isso faz parte. Mas o seu relacionamento com as pessoas no dia a dia é a sua verdadeira adoração a Deus. Jesus está dizendo que se você não prioriza relacionamentos, a sua adoração é vazia. De todo o meu coração. Eu sei que é difícil. Eu sei que as pessoas não merecem perdão. Eu sei que as pessoas não merecem o nosso olhar de misericórdia. Eu sei que as pessoas não merecem o nosso amor. E eu sei que talvez você tenha levado um prejuízo muito grande. Eu também já levei. Mas não olhe para as pessoas. Não olhe para o mal que elas fizeram para você. Não olhe para o prejuízo que você levou. Olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Olhe para o autor e o consumador da sua fé. Ele amou você. Ele perdoou você. Ele te deu uma nova vida sem você merecer. E ele nos chama para fazer o mesmo. Para a gente amar as pessoas mesmo que elas não mereçam. Não priorize os benefícios que você pode receber nas questões do seu dia a dia, mas priorize o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as pessoas. Jesus está dizendo, vá primeiro se reconciliar e depois venha trazer a sua oferta. Vá primeiro se reconciliar e depois traga a oferta. É interessante que a ordem aqui é para o ofertante. O ofertante é o cristão. O ofertante sou eu. O ofertante é você. Não é o próximo. Pense nisso. Como discípulos de Jesus, como os filhos de Deus, somos chamados a levar a reconciliação para o mundo. E isso se inicia no nosso relacionamento com as pessoas. Mesmo que o outro seja o responsável, perdão, mesmo que o problema esteja no outro, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua.
Nossa prioridade não está na performance religiosa, mas está nos relacionamentos. Terceira prioridade, terceira coisa, é a prioridade na paz com as pessoas. Versículos 25 e 26. Última coisa, eu vou correr para a gente terminar. Olha só comigo, 25 e 26. Entre em acordo depressa com o seu adversário e pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus fala do ódio, da ira no coração, como assassinato. Depois ele dá um exemplo na vida cristã, na vida de adoração. E por último ele dá um exemplo na vida social sobre este princípio. Quando nós alimentamos o ódio e a ira no nosso coração, a gente está disposto a brigar no tribunal até as últimas causas. Eu não levo desaforo para casa. E a gente quer levar tudo para a força do braço, para a força da gritaria, para a força da lei, para a força da justiça dos homens. E assim, sendo muito franco, muito sincero com você, é um direito que você tem. Se a lei rege os seus direitos e você quiser correr atrás dos seus direitos, é um direito que você tem. Mas Jesus está falando alguma coisa sobre abrir mão do nosso direito. Jesus está enfatizando a urgência de ficarmos em paz com o nosso adversário. Quando foi a última vez que você brigou com alguém? Quem aqui já foi no tribunal brigar por alguma causa na justiça? Denunciar alguma coisa? Ou querer pedir indenizações e danos morais? Talvez você já tenha participado por um processo judicial como esse. Muitos já presenciaram esse tipo de coisa. Mas a questão é que Jesus está dizendo que nós não devemos querer fazer justiça com as próprias mãos. E ele está dizendo que quando existe uma causa como essa, em que nós temos a opção de escolher usar a legalidade para levar no tribunal, para nos defender e para pegar o que é nosso, o nosso benefício, ele está dizendo, enquanto estiverem no caminho, resolva com seu adversário. Não passe pelo tribunal. Não passe pela lei. Não passe pelo órgão superior de vocês. Procurem viver em paz. É melhor você pedir perdão. É melhor você liberar perdão o mais rápido possível e resolver logo com a pessoa de uma vez por todas, do que você ficar esperando uma sentença de um juiz que julga de acordo com a lei dos homens. Mais cedo eu perguntei se você acha que a lei dos homens está sendo boa. Se a justiça dos homens está sendo boa. Ninguém falou que está sendo boa. Mas e quando o problema vem para você, você quer essa justiça para você? Ou você espera que a justiça divina seja feita? No mundo dos homens, os maus morrem, ou seja, os maus prosperam, os maus morrem e eles ficam impunes e acabou. Essa é a desgraça do mundo. O honesto, o trabalhador, o correto, ele só se lasca. E aí ele morre e a justiça não é feita. Essa é a esperança que você tem para sua vida? Justiça dos homens? Jesus está dizendo não. Viva em paz com os outros para que você tenha a sua recompensa do justo juiz. A única coisa que me consola nesta vida é que a justiça de Deus não falhará. Tudo que depender de você para você viver em paz com as pessoas é sua responsabilidade. Você deve pedir perdão. Você deve perdoar. Você deve buscar se reconciliar o mais rápido possível. E Jesus está dizendo que essas consequências, elas podem ser eternas.
você carrega o ódio com você, a consequência pode não ser somente o tribunal, mas a consequência pode ser eterna. Cuidado. Aqui é uma advertência. Como irmãos em Cristo, não lutem desesperadamente pelo direito de vocês. Lutem desesperadamente pela paz. Pela paz. As consequências, às vezes, elas são irreversíveis. Mas, Jesus está dizendo que, durante o caminho, enquanto estiver andando, procure a paz. Isso significa o que para nós? Aqui nesta vida, resolva-se com as pessoas. Nesta vida. Eu já falei, vou falar de novo. Antes de eu entrar para o ministério, eu coloquei assim uma lista de todas as pessoas que eu precisava pedir perdão. E eu fui. Eu orei a Deus, coloquei na presença dele, eu fiz um jejum, falei, Deus, eu não consigo, mas eu sei que eu preciso estar em paz com as pessoas. E eu fui até essas pessoas. Eu não vim aqui despertar os fantasmas do passado, eu não vim aqui para brigar, para querer buscar o meu direito porque eu estava certo, eu vim aqui para pedir perdão. Mesmo eu não estando errado em algumas situações, eu vim para pedir perdão. E eu preciso que você me perdoe. Eu não preciso que você entenda por que eu estou fazendo isso, eu só preciso que você me perdoe. E as pessoas me perdoam. Viver em paz. Em tudo que depender de você, busque a paz com as pessoas. Não fique brigando, não fique discutindo. Você é embaixador de Cristo. Cristo é o príncipe da paz, enviado por um Deus de paz, trazendo uma mensagem de paz. Nós queremos declarar guerra às pessoas. Nem Deus declarou guerra às pessoas. E Mateus 5, o mesmo 5, versículo 9, fala: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, nós priorizamos a paz com as pessoas. Talvez as pessoas não vão se contentar com isso. Talvez algumas pessoas não vão te perdoar, não vão querer buscar paz com você, mas faça a sua parte. Porque quem sabe, existe a possibilidade de Deus constranger essa pessoa através do seu amor por ela. E quem sabe, em vez de você alimentar o desejo de ira e de vingança, de ficar retribuindo com mal, a pessoa pode conhecer o amor de Deus. E a pessoa deixa de ser o seu adversário para ela ser chamada filho de Deus, para ela ser chamada de irmão em Cristo. Deus nos ajude. Então, concluindo, falamos sobre o amor como prioridade. Prioridade no fundamento, que é o amor. Não se irar, não guardar ódio, não cultivar o ódio, que é o assassinato no coração. Prioridade no relacionamento. Seu relacionamento com Deus depende do relacionamento com as pessoas. Ame as pessoas e ame a Deus. A sua adoração não é somente um momento litúrgico. A sua adoração é o seu dia a dia. E terceira coisa, prioridade na paz com as pessoas. Tudo que depender de paz com as pessoas, faça, busque, lute e vá atrás. Se reconcilie o mais rápido possível com urgência. Com urgência. Que eu e você possamos parar de matar as pessoas com o nosso ódio, com desprezo e com as palavras. Que a nossa adoração e o nosso culto a Deus não se tornem vazios por causa do nosso coração amargurado. Vá você primeiro, rápido, com urgência. Deixe o seu orgulho de lado e busque a paz com as pessoas e a sua paz com Deus. Vamos nos levantar? Vamos orar? Quero que você pense quem é o seu adversário hoje. Quero que você pense quem é essa pessoa que você ainda tem uma causa pendente. Quero que você pense em como você pode se reconciliar com essa pessoa.
E eu quero desafiar todos nós que da próxima vez que a gente for trazer as nossas ofertas no culto, a gente primeiro vá nos reconciliar com essa pessoa, para depois a gente entregar a nossa oferta ao Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela porção da tua palavra. Te agradecemos porque, ao mesmo tempo que ela é doce, ela é a mensagem de salvação para nós, a tua palavra também é uma espada que nos corta, é uma espada que penetra o nosso interior e nos mostra o quão distantes dos teus propósitos nós estamos. Nos ajude, Deus, a ter o amor como prioridade. Nos ajude, Deus, a gente não cultivar o ódio, a gente não alimentar esse sentimento, a gente não dar vazão aos acessos de ira no nosso coração, porque sabemos que nós é que construímos essa raiz dentro de nós, Pai. Por isso, pedimos pela tua graça e que possamos nós nos arrepender para que essa ira, esse ódio, esse sentimento, ele não se torne, Pai, uma explosão de palavras. Não se torne um assassinato consumado, Senhor. E que o Senhor guarde o nosso coração. Nos ajude. Oramos também, Deus, para que possamos priorizar os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento com o Senhor, nosso relacionamento com as pessoas. Nos ajude a entender que a nossa adoração não se limita a estar na igreja, a cantar as músicas, a fazer orações e entregar ofertas e dízimos. Nos ajude a entender que a nossa verdadeira adoração é a forma como nós nos relacionamos com o próximo, com as pessoas que estão ao nosso entorno. E nos ajude também, Senhor, a priorizar a nossa paz com as pessoas. Que a gente possa buscar com urgência estar em paz com todos aqueles que um dia já tivemos alguma contenda, algum conflito, alguma divisão, algum problema. E que a tua graça, Deus, possa nos conduzir, Pai, de maneira que possamos estabelecer a paz com as pessoas que estão ao nosso entorno. Quebra o nosso orgulho, tira de nós todo esse sentimento, todo esse acesso, Pai, todo esse desejo de querer retribuir com vingança, mas que o teu amor possa transbordar no coração da tua igreja, Pai. Nos ajude nas nossas dificuldades, nos ajude, Senhor, porque queremos te amar. Sobre todas as coisas, queremos amar as pessoas como a nós mesmos. Queremos ser uma igreja saudável, queremos ser uma igreja bíblica, queremos ser uma igreja avivada pelo teu Espírito Santo, que busca a santidade, que busca a santificação, não pelo que fazemos, mas pelo que recebemos, pelo que o Senhor produz em nós. O Senhor esteja com meus irmãos, comigo também, por mais uma semana, nos dando esse direcionamento, nos conduzindo, nos dando a tua unção, Pai, para que assim possamos viver de uma forma que agrade o teu coração. Abençoe cada qual no seu contexto, na sua realidade, seja no seu trabalho, nos seus estudos, seja no ambiente com a família, com os amigos, em qualquer círculo social, Deus, possamos levar a bandeira da paz, a bandeira do amor para as pessoas, porque somos cidadãos do reino de Deus. Nos ajude, esteja conosco, que em tudo o Senhor seja engrandecido, seja exaltado e possamos ter uma semana debaixo da tua presença. Porque adoramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor do Pai e a presença do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Amém e amém.